Então, terminado o vídeo, que fala muito bem com a apresentação do Carl Sagan sobre a questão dos elementos químicos, que nós vamos ver mais adiante, nós vamos passar para a questão inicial do nosso assunto, que é o estudo da matéria. Bom, muito bem. As características elétricas da matéria. Você provavelmente já sentiu a sensação de eletrização ao encostar o braço na tela de uma televisão recentemente desligada, ou quando encostou folhas de plástico fino recentemente atritadas em seu corpo. Aliás, isso aqui é muito perceptível quando nós vamos ao supermercado e aquelas sacolas encostam em nosso braço. Esses fenômenos indicam que houve acúmulo de cargas que se transferem de um corpo para o outro. Aqui eu tenho dois exemplos. Um que eu acho que é mais clássico, que é a questão do pente atritado com o cabelo e depois ele consegue puxar, atrair pedacinhos de papel bem leve. Fenômeno de eletrização. Outro aqui no caso, você está vendo aqui esse balão atritado, mudando a trajetória do filete de água que está saindo aqui da torneira. Olha só, ele é atraído. Alguma coisa está acontecendo. Exatamente, que é a característica elétrica da matéria. Muito bem. Historicamente, pelo menos ao que se consta, os fenômenos elétricos foram primeiramente observados pelo filósofo grego Tales de Mileto, em 640 a.C. a 546 a.C. foi o período em que ele viveu, e ele trabalhou muito com essa questão de observação. Ele fez algumas experiências com âmbar e descobriu que esse material adquire uma carga elétrica quando é atritado com tecidos como seda ou lã. Quero fazer um comentáriozinho aqui sobre o âmbar. Para quem já viu o Parque dos Dinossauros, né? Aquele filme lá do Parque dos Dinossauros, se não me falha a memória, o filme ele começa, nos inícios do filme, existe um cristal que tem dentro um mosquitinho. O mosquitinho ele tem a função, na verdade, de chupar o sangue, né, dos animais, dessa época, chupando o sangue dos dinossauros. Retendo o sangue, ele retém também o DNA do animal. E alguém vai lá e fura para tirar esse material que estava acumulado com o mosquitinho. Bom, mas isso tudo estava ocorrendo porque o mosquito foi preso ao âmbar. O âmbar, para quem não sabe, é aquela resina que sai das árvores. Aliás, vamos corrigir, não é a resina. A resina, quando soterrada, passa-se muito tempo, condições normais, condições apropriadas de pressão e temperatura, fazem com que aquela resina, vamos chamar aqui de sangue das árvores, ele se cristalize, fossilize. E isso que sobra, na verdade, é isto aqui, o âmbar, que também quer dizer, em grego, elétron. Tá? Então, esse pedaço de âmbar, quando ele é atritado, aqui está dizendo o seguinte: descobriu que esse material adquire uma carga elétrica quando é atritado com tecidos como seda ou lã. Está aqui o Tales de Mileto, e uma das grandes contribuições dele, que na minha opinião foi uma das maiores, foi exatamente nisto aqui, as proporções de segmentos, que nós usamos muito em química. Nós nunca usamos segmentos escritos, desenhados, mas tecnicamente é isso, que é aquela regra de 3. É isso no fundo. Uma explicação mais satisfatória para os fenômenos elétricos só foi possível no final do século XVIII, a partir de experimentos feitos por Benjamin Franklin, que atribuiu características às cargas elétricas. Está aqui o Benjamin Franklin, que faz parte de uma nota de $100. Ele que, na verdade, foi a pessoa que introduziu o conceito, arbitrário de carga positiva e negativa. Porque, tecnicamente falando, não existe nem carga negativa nem carga positiva. Isso é um conceito humano atribuído a características subatômicas.
Então, existem duas espécies de cargas elétricas, denominadas arbitrariamente de positiva e negativa. Quem criou esse conceito? Benjamin Franklin. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinal contrário se atraem, também outro conceito. E por fim, as cargas podem ser transferidas de um corpo para o outro por contato ou indução. No fim do século XIX, o físico italiano Alessandro Giuseppe Volta construiu um dispositivo denominado pilha elétrica ou voltaica e observou que a reação química nela produzida promovia um fluxo de partículas eletrizadas. Esse fluxo recebeu o nome de corrente elétrica. E, aliás, esse termo pilha vem de empilhar. Ele empilhava o quê? O Alessandro Giuseppe Volta. Um pedaço de cobre, um pedaço de zinco, um pedaço de cobre, um pedaço de zinco, cobre, zinco, cobre, zinco. Todos eles, entre cada um, o cobre e o zinco, um pedaço de pano embebido com ácido sulfúrico. O primeiro pedaço de metal, vamos supor que fosse o cobre, era ligado entre aspas, né? Fazia-se uma conexão intermediária entre o primeiro e o último. Se começou com o cobre, termina-se com o zinco. E aí, como ele empilhava como se fosse um hambúrguer, daí a palavra pilha, tá? Quem criou isso foi essa criatura aqui chamada Alessandro Giuseppe Volta, grande cientista, grandes contributos à área de físico-química ele deu. A matéria é formada por átomos. Já sabemos que tudo que nos rodeia tem massa e ocupa lugar no espaço, é denominado matéria, conceito inclusive visto no 9º ano do ensino fundamental maior ou na antiga 8ª série. Mas, de que a matéria é constituída? O que ocorre quando quebramos uma porção de matéria em pedaços cada vez menores? Ao responder essas perguntas, os filósofos gregos se dividiram. Alguns acharam que uma porção de matéria poderia ser quebrada indefinidamente em pedaços cada vez menores, menores e menores e menores e menores. Outros, ao contrário, afirmaram que uma porção de matéria poderia ser quebrada em pedaços cada vez menores, só que até que se atingisse uma partícula extremamente pequena que não poderia mais ser dividida. Essa partícula foi denominada átomo. Aliás, átomo é uma junção de duas palavras. A quer dizer não e tomo quer dizer parte. Antigamente, inclusive nos livros, não vinha escrito índice, vinha escrito tomo. Ainda cheguei a ver isso. Portanto, átomo é uma palavra que quer dizer não parte. Então, se você nunca falou uma palavra em grego, basta falar átomo, não parte. Portanto, para esses filósofos, a matéria seria constituída de partículas indivisíveis. Moral da história, um grupo achou que nós poderíamos dividir a matéria indefinidamente e outro achou que nós poderíamos dividir até se chegar em alguma partícula que não poderia mais ser dividida. Essa foi a primeira modelagem construída pelo ser humano para a matéria. Tá? Ao final do século XVIII, já passados mais ou menos 2.400 anos, isso aconteceu lá pelo ano de 400 anos antes de Cristo. Então, se nós olharmos de 400, 600 anos antes de Cristo para o século XVIII, é mais ou menos 2.300, 2.200 anos de diferença. Então, ao final do século XVIII, surgiram as leis das combinações químicas. Tecnicamente falando, final do século XVIII e início do século XIX, porque Dalton lançou em 1803. Essas leis das combinações químicas somente puderam ser explicadas supondo-se verdadeiro fato de que a matéria é constituída de partículas indivisíveis, exatos. O que foi que o Dalton fez de grandemente extraordinário? Ele começou a fazer reações químicas em sistemas fechados. Bora falar assim em português bem coloquial. Era como se fossem feitas reações químicas em garrafas fechadas. Como nada entra e nada sai, a massa permanece constante. O que ele observava? Que como ocorria emissão de gases em algumas reações, outras mudanças de cor, outras deposição de substância que nós chamamos de precipitador, então em algumas até tudo isso só acontecia porque alguma coisa, entre aspas, estava apresentando o quê? Movimento como se estivesse vivo. Esse movimento só poderia ser explicado através de uma figura geométrica
que comportasse a melhor mobilidade, ou seja, movimentação. Que figura é essa? É uma esfera, porque uma esfera, para quem brinca, aqui na nossa região nós chamamos de brincar de peteca, mas é brincar de bola de gude. A petequinha ou bola de gude para nós aqui da região norte, aqui precisamente no entorno de Belém, quando nós brincamos com essas bolinhas, elas percorrem um grande espaço. Tente jogar, por exemplo, um dado. Um dado não tem um percurso muito grande. Por quê? Porque ele é cúbico. Mas uma esfera tem um percurso muito maior. Em português, assim, coloquial, de novo, ela consegue rodar melhor. E aí Dalton explicou que essas partículas eram esféricas e maciças e indivisíveis, como os gregos tinham falado. Esse foi o nosso segundo modelo atômico. O primeiro modelo atômico foi aqui o John Dalton, cara do meu sogro. O segundo modelo atômico é o modelo de John Dalton. Inclusive, John Dalton fazia parte de uma seita, me parece, uma instituição lá religiosa, que aparece até naquela veia quaker. Tem um símbolo lá, aquele símbolo quaker. O Dalton, alguns historiadores dizem que ele fazia parte, tá? Nada de mal. Muito bem. E aí o que é que acontece? Primeiro modelo atômico, o modelo grego. Modelo grego, que é o modelo, aquilo que tenta explicar a natureza da matéria, ou a matéria, ou a natureza, melhor falando. O que tenta explicar a natureza é o modelo. E esse primeiro modelo foi de átomos, que foram criados a partir do quê? Observação de que a matéria pode ser dividida indefinidamente até se chegar numa partícula que não é mais dividida. O segundo modelo, o modelo de Dalton, baseado em experimentações feitas em recipientes fechados e que geraram isto aqui, um modelo de átomo esférico chamado de bola de bilhar. Aqui está dizendo que o John Dalton afirmou que a matéria é constituída de átomos indivisíveis e que existem poucos átomos diferentes na natureza, sendo que a formação dos diferentes materiais, as combinações, se dão